Deixa eu molhar a garganta para dar certo isso aqui. Agora vai. Roda a vinheta, tia Cleide! Hello people, how are you? So fine. Turma, vamos lá que hoje nós temos um tema bem legal, que é Present Simple Teacher, Present Simple Tense. Eu já escutei isso como Simple Present. Is it the same? Sim, é a mesma coisa. Vocês estão corretíssimos, pessoal. Por quê? Se você parar para analisar o que você encontra com esse tempo verbal em livros, pela internet, professores, se você fizer uma grande pesquisa, você vai perceber que alguns optam pelo termo simple present e outros pelo termo present simple, ok? Bom, teacher, e você? Você vai escolher qual? Bom, por uma questão de apenas gosto pessoal, e não tem isso de mais correto, é apenas o meu gosto pessoal, eu vou de present simple. Eu sempre gosto de colocar o nome, né, do tempo verbal na frente para ficar de fácil identificação, né? Por exemplo, present perfect, present simple, present continuous, ok? Então eu prefiro dessa forma, vou manter assim. Então vocês vão ver eu falando present simple, ok? E vamos lá. É óbvio que isso é um tempo verbal, vocês já sabem disso, mas que tempo verbal é esse? Bom, o nome já diz, present é o presente e simple é o presente simples, ou seja, aquele presente que é utilizado para falar de rotina, um desejo, né? Para falar sobre uma verdade. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar aqui agora, né? Por exemplo, a primeira frase que eu separei para vocês é a seguinte: They go to school in the afternoon, ok? They go to school in the afternoon. Bom, essa frase aqui, pessoal, que tem a tradução de eles vão à escola à tarde, essa frase ela indica uma rotina, porque esses alunos eles não vão só naquele dia, eles vão de forma contínua, talvez não todos os dias, né? Como por exemplo, eles podem não ir no weekend, no final de semana, mas provavelmente eles vão com frequência, né? Isso é uma rotina deles. E quando nós falamos de rotina, se encaixa perfeitamente aqui no nosso present simple. Além disso, também vai servir para truth. Truth. What is that? Truth. Truth nada mais é do que uma verdade. Quando você quer expressar uma verdade, você vai utilizar também o present simple. Ah, teacher, e como é que faz isso? É uma verdade, então eu não posso mentir? Pera, não é bem desse tipo de verdade que eu estou falando. Estou falando sobre coisas que você acredita, coisas que você tem como verdade, e às vezes a sua verdade não é a mesma verdade que a minha verdade, né? Bom, teacher, para de complicar e bota uma frase aí para nós. Então, apareceu aqui, ou em algum lugar, a seguinte frase: He plays soccer very well. Ok? Teacher, mas eu uso futebol ou eu uso soccer? Bom, é um caso bem legal para explicar, porque isso vai variar de acordo com a cultura do país que você está inserido. Por exemplo, na cultura dos Estados Unidos, o futebol, eles chamam aquele esporte que carrega a bola na mão, que é bem diferente do nosso futebol tradicional. Então eles preferem utilizar o termo soccer para esse futebol muito tradicional no Brasil e na Inglaterra. Falando em Inglaterra, na Inglaterra, por ter este esporte como algo assim grandioso, né? Quando eu digo esse esporte, o futebol que nós conhecemos, lá eles não aceitam o termo soccer. Eles preferem o termo futebol, que é muito mais próximo do termo que nós adaptamos, né? Nós adaptamos do termo futebol o nosso futebol, tá? Então, qualquer um dos dois que você
optar, vai estar correto sim, mas é melhor, quando estiver nos Estados Unidos, falar a palavrinha soccer. E quando você estiver na Inglaterra ou em qualquer outro país que tem uma palavra muito mais próxima de futebol do que de soccer, utilize a palavrinha futebol, ok? Bom, além disso, podemos ter também feelings, sentimentos, desire, desejos, opinions, opiniões, e também preference, que são nada mais nada menos do que preferências. Essas palavrinhas que eu acabei de citar são importantes para a gente associar às frases que nós queremos formar nesse tempo verbal, né? Se eu tenho, por exemplo, um feeling, um sentimento, eu posso falar a frase I love you, I hate you, ou algo assim. E como é que ficaria a nossa tabelinha, gente? Bom, bem tranquilo. Nós temos apenas duas variações do nosso verbo quando ele está no present simple. Ou você escreve ele de forma natural, sem o to. Então, se o verbo é o verbo to love, você vai cortar o to e utilizar apenas o verbo love. Mas, se você quiser trabalhar com o grupo 2, que é o grupo do he, she and it, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o S ao final do verbo. Então, ficaria algo como she loves, he loves, it loves, ok? Não é difícil, é um dos tempos verbais mais fáceis de se trabalhar. Preste atenção. A tabelinha ficou assim. I love, you love, she loves, he loves, it loves, we love, you love. Novamente o you, já expliquei. Cliquem naquele vídeo lá do verbo to be, que eu explico um pouquinho sobre por que a presença de dois you. E por último, they love, ok? Repetindo então, I love, you love, she loves, he loves, it loves, we love, you love, they love, ok? Então, colocando todas aqui novamente, vocês viram, é assim que se fala. Verbos terminados com chiadinho, ou com o, você tem uma pequena variação, tá? Então, se o verbo terminar com o, com z, ss, ch, sh, x, né? Você vai ter que fazer um acréscimo, ok? Ou seja, o chamado grupo 2. Dentro do grupo 2, se eu usar o she e um verbo terminado com ch, por exemplo, vou pegar o verbo what. What é o verbo assistir. What, verbo assistir. Peguei esse verbo para vocês e vejam que ele fica nesse formato aqui, quando ele está combinando com o we, you, they and I. Só que quando ele for combinar com he, she and it, ele vai ficar assim na terceira pessoa do singular. What's, what's, what's. Ok? Percebam que tem um E e um S que foi colocado ali ao final do nosso verbo. O verbo go não termina com chiadinho, como a maioria dessas palavras, mas termina com a letrinha O. E quando terminar com a letrinha O, também se encaixa nessa regra do chiadinho e O, né? Então, a palavra go, que é o verbo ir, ele vai ficar, quando for para he, she and it, como goes, 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 ok? E sim, essa não é a única exceção, tá? Então, além desse grupinho de palavras que terminam com chiadinho e O, também temos as palavrinhas com Y. Se terminar com a letrinha Y, a palavra ela também deve ser analisada quando combinada com he, she and it. Ao pegar o verbo study ou study é o verbo estudar, percebam que ele termina com Y. Mas diferente da palavrinha play, que tem um A, ou seja, uma vogal antes do Y, então ela se encaixa no grupo normal, no grupo regular. Nós temos na palavrinha study a presença do Y.
e antes do Y, uma consoante, a consoante D. E qual que é o problema aqui, gente? Quando existir uma consoante ao lado desse Y, ele não vai permitir que o Y continue, ok? Então a palavrinha study, ela perde esse Y e é trocado pelo I. Aí a palavrinha ganha também o acréscimo de E e S, que é o tradicional para he, she, it, né? Então a palavrinha study vai ficar studies. Studies com o I no lugar do Y. Isso acontece em study, mas não acontece em play, porque o que vem antes do Y em play é uma vogal, mas o que vem antes de Y em study é uma consoante. Bom, sabendo disso, pessoal, é óbvio que a gente ainda não fez formas de fazer perguntas e formas negativas no presente. Vou deixar isso em separado num vídeo à parte, porque merece uma atenção maior, já que vai entrar a presença do nosso auxiliar. É o primeiro auxiliar dessa série de revisões. Então vamos deixá-lo para o próximo vídeo e vamos encerrar agora para que vocês façam exercícios, façam frases com present simple na affirmative form e me envie, ok? Comente aí embaixo, mande nos privado. É isso, pessoal. See you. Bye, bye.